Boa noite, igreja. Paz seja com todos. Amém? Glória a Deus. Amém. Abra sua Bíblia comigo no livro de Ezequiel, capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 24. Ezequiel 17, 24. Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abati a árvore alta, elevei a árvore baixa, sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu, o Senhor, disse e farei. Amém? Igreja, esse versículo ele retrata, ele vem expor a soberania do nosso Deus. Aquele que a Bíblia fala que conhece até os fios de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Aquele que a Bíblia fala que não cai uma folha de uma árvore que ele não saiba. Aquele que tudo está sob o seu controle e por mais que nós pensamos no momento de desespero, no momento de medo, de ansiedade, que saiu do controle dele, não saiu, porque ele é soberano. E aqui o profeta Ezequiel, ele diz aquilo que o Senhor revelou para ele, e assim saberão todas as árvores do campo que eu sou o Senhor. Abati a árvore alta, elevei a baixa, sequei a árvore verde, fiz reverdecer a árvore seca, eu, o Senhor, o disse e o farei. E igreja, quando ele está falando aqui sobre árvores, ele não está falando aqui sobre árvores que nós conhecemos, que faz a fotossíntese, que transforma o gás carbônico em oxigênio, nada disso. Onde os passarinhos fazem os seus ninhos, aonde nós colocamos os nossos carros e também muitas vezes paramos para conversar debaixo da sua sombra. Ele está referindo-se a homens, e eu quero mostrar isso para vocês na Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Marcos, capítulo 8, versículo 22. Jesus realiza uma cura, e essa cura vai nos revelar algumas coisas. Chegou em Betsaida e trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que ele tocasse. E tomando o cego pelas mãos, o levou para fora da aldeia, cuspiu-lhe nos olhos e impôs-lhes as mãos, e perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou-lhe a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já viu ao longe e distintamente a todos. A primeira fase da sua cura, da cura deste homem, o que ele viu, igreja? Homens como árvores. Então, quando Deus está falando lá no livro de Ezequiel, capítulo 17, versículo 24, a respeito de árvores, ele não está falando literalmente das árvores que nós conhecemos, mas ele está falando das nossas vidas. Ele está falando de pessoas. Ele está falando de pessoas arrogantes, soberbas. Ele está falando de pessoas que já não dão mais frutos. Ele está falando de pessoas que se exaltam, que se ensoberbecem. Está falando também de pessoas humildes, pessoas fracas. Ele está falando de pessoas, e ele fala assim, o Senhor abate a árvore alta. Igreja, uma coisa que nós temos que aprender, e nós não podemos deixar isso entrar no nosso coração, e quem está há mais tempo comigo, quem está há mais tempo aqui na igreja, sempre ouviu e vai lembrar que eu sempre falo, o problema não é enquanto a igreja está pequena, mas quando ela cresce. Porque daí a arrogância, a soberba, a altivez, ela tenta entrar no seu coração, no caso no meu.
como pastor, como líder, no coração de algumas pessoas que às vezes querem ajudar, mas não percebem que o diabo está colocando ali uma sementinha de discórdia, uma sementinha de arrogância, de ignorância, porque a tendência do ser humano é se achar alto, é se achar bom, é se enaltecer. Essa é a nossa tendência. Eu vou dar um exemplo para vocês, e por isso que ele fala aqui, ó, eu abato a árvore alta. Se nós deixarmos a arrogância, a soberba entrar no nosso coração, a tendência é que nós venhamos a cair. Eu ia ler isso até um pouquinho depois, mas eu já quero ler agora. Deixa eu achar aqui onde eu anotei, é Provérbios capítulo 16, versículo 18. Coloca ali para nós, vamos ver se é este mesmo. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito procede a queda. Proceder é antecipa. Proceder vem antes da queda. Antes de você cair vem a arrogância, antes de você cair vem a soberba, e você pode falar assim, será que é isso, pastor? Lembram de Nabucodonosor? Eu construí todas essas coisas com este braço forte. A Bíblia fala que imediatamente um anjo veio e falou assim, por causa da soberba e da arrogância do seu coração, você vai ser tirado do meio dos homens e vai viver como um animal, até aprender a dar glória a Deus, até aprender que tudo provém do Senhor. Não foi você quem conquistou todas essas coisas, eu te dei, eu permiti, mas porque você está sendo arrogante, você vai perder. E a Bíblia fala, e todos conhecem, acredito, que durante 7 anos Nabucodonosor pastou, viveu como um animal sem entendimento. Outro caso eu posso citar para vocês, e é bem conhecido, a Torre de Babel. Os homens, nós construiremos uma torre que vai tocar ao céu, e vamos ficar aqui e não vamos povoar a terra, porque aqui a terra é boa. O que Deus falou? Eles vão conseguir construir, porque eles determinaram. Mas eles têm que saber que a minha vontade tem que prevalecer, e a minha vontade é que a terra seja alcançada no seu todo e povoada no seu todo. Vamos descer lá e vamos confundir as línguas. E aí um falava inglês, o outro espanhol, o outro português, o outro árabe, e eles já não conseguiam mais colocar os tijolos, já não conseguiam mais se entender para fazer a massa, e assim criou-se as nações, as divisões dos mundos, e hoje nós conhecemos tudo que nós temos. Igreja, o Senhor é soberano e a vontade dele tem que se cumprir, de uma forma ou de outra ela vai se cumprir. Temos que tomar cuidado também com o orgulho. Pessoas orgulhosas, eu vou falar de um orgulho aqui que hoje pouco existe, mas já dominou praticamente a terra. O Império Romano foi um grande império, uma grande nação, impôs muitas coisas, mas a arrogância, a soberba subiu para o coração, e a Bíblia fala em Daniel capítulo 2, do versículo 31 ao 47, que Deus revela para Daniel uma estátua gigante, onde a cabeça era de ouro, o peitoral de prata, e os pés era de barro com ferro, mas veio uma pedra atirada sem mãos, e bateu naqueles pés e esmiuçou aquele barro, aquele ferro, e derrubou aquela estátua. E nós sabemos que essa pedra é Jesus. A hora que eles achavam que estavam dominando tudo, Jesus veio e mudou toda a história. Por quê? Porque o Senhor é soberano, e a vontade dele está acima da vontade do homem. O homem pode programar, o homem pode estabelecer aquilo que ele quer,
Mas se o Senhor não falar amém, as coisas não acontecem. Isso inclusive está escrito no livro de Tiago. Se eu não, onde Tiago fala assim, se Deus não falar o sim e o amém, as coisas não acontecem. Porque Ele é soberano acima de todas as coisas. Tem pessoas que confiam na intelectualidade, são os intelectuais, os estudiosos. Porque não existe Deus, é o conhecimento, é isso, é aquilo. Daqui a pouco vem uma doença, joga o cara para uma cama, e ele é obrigado a reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas. Porque não é a sabedoria humana, não é a nossa sabedoria. E a Bíblia fala que no juízo final, toda árvore será derrubada. Vamos ler esse versículo? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. A Bíblia fala, no juízo final, todo homem, a Simone até leu aqui, Filipenses 2, 10 e 11, todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Em Apocalipse Jesus fala isso, ó, os reis da terra, os grandes, ricos, tribunos, poderosos, servos, todo livre, se esconderão nas cavernas e nas rochas das montanhas, e dirão aos montes e aos rochedos, caia sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Então, os grandes, poderosos, tribunos, quem que é tribunos? As pessoas que estão aí fazendo leis, que estão aí na canetada, isso é muito falado hoje em dia por causa da política, que estão aí aproveitando, nadando de braçada, porque a lei não atinge eles. A Bíblia fala, vai chegar um momento, onde Jesus vai aparecer no céu, e eles vão pedir a morte, porque eles sabem que a condenação está chegando, porque a árvore alta será abatida, porque não deram glória a Deus, não exaltaram o nome do Senhor, não renderam graças ao grande Deus. E também naquele versículo de Ezequiel 17, 24, a Bíblia fala que Deus exalta a árvore baixa. Nossa, tá falhando bastante, né? Tem uma pilha aí do lado, isso, troca ela aqui para nós. Eu não consigo se o Senhor não me ajudar. Esses aí a Bíblia fala que Deus exalta. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Lucas capítulo 18, versículo 13. Coloca para nós, Arthur. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Continua. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. O publicano entrou lá naquele local de oração,
e disse: Senhor, eu sou pecador, eu preciso da tua ajuda, eu sou falho. Agora, e o fariseu? Coloca para nós uns versículos antes, Arthur, acho que uns 3 versículos antes. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu estava de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria olhar. Esse versículo nós já até lemos. A Bíblia fala assim: eu vou dizer uma coisa para vocês. O publicano saiu justificado. Ou seja, o publicano teve as suas orações ouvidas, enquanto o fariseu não. Pela sua arrogância, pela sua soberba, pela sua altivez. O que é uma árvore baixa? O que é ser uma pessoa que se coloca numa posição mais baixa? Não é abaixar a cabeça para as pessoas, não é ser pisoteado, nada disso, igreja. Uma pessoa que teme a palavra de Deus é uma pessoa que se humilha, é uma pessoa que se coloca diante da presença do Senhor, é uma pessoa que crê na presença do Senhor. A pessoa que se humilha, que teme a Deus, que reconhece que é fraca, que tudo vem dele, é uma pessoa que acredita na palavra, que acredita que será justificado pelo Evangelho. A semana passada nós batizamos aqui o Vinícius. O que ele estava dizendo ali, naquele momento? Eu não consigo pagar o preço pelos meus pecados, eu preciso do teu sacrifício na cruz, eu preciso da tua ajuda. E quando nós nos colocamos nessa posição de humildade, de humilhação, a Bíblia fala que Deus nos exalta, que Deus nos ajuda. Lucas capítulo 7, não vamos colocar para a gente não perder tempo, do versículo 1 ao 10, a Bíblia fala de um centurião que tinha o seu servo doente, estava paralítico, endemoniado, e ele manda alguns servos até Jesus para chamá-lo para vir à casa dele. Mas no meio do caminho, ele falou: cara, eu não sou digno de receber Jesus na minha casa, eu sou pecador, a minha casa tem falhas, eu não sou digno de receber esse homem na minha casa. Então ele manda alguns servos até Jesus, que já estavam no meio do caminho, e fala assim: olha, eu não sou digno de te receber na minha casa, eu não sou digno nem de te dar um copo d'água, mas eu também sou homem sobre autoridade, diz somente uma palavra, e eu tenho certeza que o meu servo será curado. E a Bíblia fala que Jesus olha para os discípulos e fala assim: nem em todo Israel eu vi uma fé como a desse centurião, que nem é judeu. Pode ir lá falar para o seu Senhor que o servo dele será curado. E a Bíblia fala que a hora que eles chegaram lá na casa do centurião, o servo já estava curado. Mas qual que foi a palavra? Eu não sou digno, preciso da tua ajuda, eu preciso do teu favor, eu preciso da tua promessa na minha vida. O desprezado é sempre o escolhido por Deus, igreja. 1 Samuel 16, versículo 7. A Bíblia fala que Deus dá uma ordem para Samuel: pega o chifre, enche de azeite, vai na casa de Jessé, e lá tem um rei. Esse é o rei que eu escolhi para o lugar de Saul. Vai lá ungir ele como rei. E a Bíblia fala que Samuel chega lá, tem Eliabe, tem vários filhos de Jessé, homens fortes, homens grandes, homens troncudos, homens de guerra.
faziam até parte do exército de Israel, conduzido por Saul. E a hora que ele olha para o primeiro, ele fala assim, é esse aqui, ele já vai. Deus fala, não, não é ele não. Aí Samuel fala, ó, não é esse, deve ser o outro. Também forte, homem de guerra, homem do exército. Aí Deus fala, também não é esse não. Aí ele fala aquilo ali, ó. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência. Não olhe para a força. Não olhe para o tamanho desses homens. Não olhe para aquilo que o teu olho está te mostrando, porque ele está te enganando. Aí ele continua, nem para a altura, nem para a sua estatura, porque eu os rejeitei, eu os tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Igreja, esses tempos atrás eu até dei esse testemunho aqui, e vou voltar a dar esse testemunho, porque é pertinente para este momento. Nós chegamos numa quarta-feira aqui para fazer o culto, e tinha eu, a Simone, a Rafaela, a Emanuele, o Schubert e a Adriana, só. Mais ninguém. Só tinha nós. Fizemos o culto normalmente, fizemos os 15 minutos de oração, até porque tem pessoas que chegam depois do horário. Chegou o momento da palavra e tinham, a Emanuele ficou lá em cima com a Rafaela, porque a Rafaela era bem menorzinha do que era. Ficou aqui a Simone, o Schubert e a Adriana. E eu ministrei, como sempre ministrei, mas eu ministrei com o coração pesado, igreja. Ministrei naquele dia com uma tristeza que era notória. Eu até em espírito pedi perdão para Deus. Falei, Senhor, me perdoa. E que eles possam me perdoar também, porque vai ser difícil hoje o culto. E bem, fizemos uma ministração, tudo certinho e tal. A hora que acabou o culto, cumprimentamos, conversamos um pouquinho, fechamos tudo, já fomos embora. A Rafaela falou assim, pai, você acha que tinha pouca gente na igreja? Eu falei, filha, acontece, né? As pessoas têm compromissos, né? A gente não é sempre que podem, né? Tá aqui no culto de quarta-feira. Ela falou, pai, a igreja estava lotada. Eu falei, como assim, Rafaela? Tinha um leão sentado em cada cadeira. Eu via cada cadeira com um leão sentado ali, ó. E eu falei, meu Deus, filha, você viu isso? Ela falou, vi, pai. Aí sabe o que eu comecei a agradecer a Deus? Porque eu falei, como que o Senhor tem cuidado de nós? Porque Ele sabia que eu fiquei triste, porque os meus olhos me enganaram. Os meus olhos viu a aparência era 3 pessoas no culto. Os meus olhos me enganaram, porque a gente vê aquilo que está diante dos nossos olhos. E Deus foi maravilhoso comigo e foi muito misericordioso, porque Ele revelou isso para uma criança. Mas olha o cuidado dele comigo. Vai lá e fala para o teu pai o que você viu, para que ele não desanime, para que ele não deixe de pregar a palavra, para que ele não desanime da igreja, do culto, para que ele não desanime das pessoas. O que Deus estava falando ali para o profeta Samuel? Você está olhando a estatura, a força, a altura, mas eu não olho isso não. Todos esses aí estão rejeitados. Não, nenhum deles eu aceito. Porque eu não olho o que você vê, o que os homens vê, eu olho o coração. Tanto é que Samuel fala, acabaram-se os filhos? Não é nenhum deles. E aí Jessé fala, tem um mirradinho, sardentinho, enferrujadinho. Ele fica lá cuidando das ovelhas lá no pasto. Samuel, manda chamar ele. Manda chamar ele, que ele deve ser o futuro rei. E quando Samuel vê ele, Deus fala, taca o óleo, porque ele é o futuro rei de Israel. Era o mais fraco.
era o que ficava rejeitado, era o mais invejado pelos irmãos, mas que Deus tinha um grande propósito. A graça transforma a criatura em filho, igreja. Nós não somos dignos, como eu até citei agora há pouco o batismo. Nós não somos perfeitos, somos falhos. E vamos ser falhos até a consumação dos séculos. Até que nós tenhamos o nosso corpo transformado em espírito, vamos ser falhos. Porque a carne é fraca. Lembra de Paulo? O bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, este eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, que pagou o preço pela minha vida. Porque ele está dizendo assim, eu não sou digno de pagar o preço pela minha vida. Igreja, aqueles que se humilham, Jesus exalta. Quem não lembra aqui de Zaqueu? Lembra Zaqueu? Cobrador de impostos, mal visto pelo povo judeu, pessoa rica, pessoa poderosa. As pessoas, até hoje é assim, né? Até hoje, você tem um pouquinho mais de condição, atrai um monte de coisa ruim, que as pessoas não querem. Elas querem ver você bem para você não precisar dela, mas não querem nunca ver você melhor do que elas. Infelizmente é assim. Só que ele quis ver Jesus. E a Bíblia fala que a hora que Jesus entrou na casa dele, houve transformação. E Jesus falou, hoje a salvação entrou nessa casa. Outro homem, que eu posso dizer para vocês, que era uma criatura e virou um filho, e vocês conhecem bem a história, eu não preciso nem ficar aqui enfatizando nem contando. Saulo de Tarso, conhecido como Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, teve uma conversão quando ele estava a caminho, quando ele estava na beira do caminho, aonde ele cai do cavalo, vê uma luz muito forte, e Jesus fala para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo tem uma conversão, tem os seus olhos fechados, depois de 3 dias, os seus olhos são abertos, e vira um grande pregador do Evangelho, a ponto de Barnabé falar assim, eu não vou lá batizar Saulo não. E Deus fala, calma, vai lá sim, porque ele é vaso escolhido. Ele é uma pessoa escolhida para o Evangelho, ele é uma pessoa escolhida para pregar a palavra. Igreja, Deus resiste ao soberbo, mas exalta o humilde, exalta aqueles que confiam nele. E por último, e tão preciosa é essa palavra, a Bíblia fala que o Senhor seca a árvore verde e faz florescer a seca. Existe até um versículo que diz assim, você que está em pé, ore para que não caia. Porque muitas vezes ele pode fazer secar uma árvore verde. Lembra Jesus que estava com fome e viu uma figueira, e a figueira estava com flores, isso indica que era a época de figos, e ele foi lá para comer o figo, o que tinha lá? Nada. Ela estava ocupando espaço de forma inútil, ela não produzia mais frutos, mas ela estava verde, ela tinha flores. Aí Jesus fala, seca a figueira, porque você não tem frutos. E a Bíblia fala que a hora que eles voltaram pelo caminho, como é que estava a figueira? Seca. E eles se maravilharam, e Jesus fala, vocês estão espantados com isso que eu fiz? Vocês podem fazer coisas maiores, vocês podem dizer para esse monte, vai para o mar, ele tem que ir. Vocês podem fazer isso.
Se vocês acreditarem, se vocês creem, vocês podem fazer. Igreja, nós temos que tomar cuidado quando estivermos numa posição superior, para não destratar as pessoas, para não ser arrogante com elas, para não ser prepotente, para não deixar, como que eu posso dizer? Tentando achar uma palavra certa, o orgulho tomar conta do nosso coração, porque senão a qualquer momento nós podemos cair, ainda mais nós que cremos no Senhor, ainda mais nós que acreditamos na palavra do Senhor. Nós temos que estar ali sempre numa posição de rendição, de humilhação, não perante os homens, perante o teu Deus. Deixa Ele fazer justiça. Vamos ler um versículo que está lá em Romanos 11, versículo 18. Romanos 11, 18, a Bíblia fala sobre os zambuzeiros, mas esse versículo é bem interessante. Não te glorie contra os ramos, e se contra eles te gloriares, não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Sabe que hora que a soberba entra no nosso coração, a arrogância entra no nosso coração? Hora que a gente começa a achar que nós somos capazes de fazer. Hora que nós começamos a achar que nós somos capazes de realizar. Não, eu não preciso mais de Jesus, eu não preciso mais da fé, eu não preciso mais da Bíblia, porque eu sou bom no que eu faço. Então eu consigo. Aqui Paulo está falando aqui para os judeus minto, ele está falando para os gentios, os romanos. Ele está falando assim, ó, cuidado. Ele podou os ramos naturais para enxertar vocês, mesmo vocês sendo erva brava, zambuzeiros. Agora, não é vocês que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta vocês. Não sou eu que sustento o evangelho, igreja. Por mais que eu prego, por mais que eu sou pastor, por mais que eu sou líder, não sou eu que sustento o evangelho. Quem sustenta o evangelho é Jesus Cristo. Eu só sou um ramo. É que isso daqui é de plástico, mas se eu cortar essa folha vai secar, mas a árvore não. E vai nascer outra no lugar. Se eu cortar todas as folhas e deixar o tronco, a raiz, o que vai acontecer? Ela vai florescer de novo. Porque não são as folhas que sustentam o tronco, é o tronco que sustenta as folhas. Não é você que sustenta Jesus, não é você que sustenta a igreja, não é você que sustenta o evangelho, é Ele que te sustenta. A partir do momento que você achar, eu não preciso mais ir na igreja, estou cansado de ouvir o pastor pregar, você é o pior dos seres humanos, porque você vai secar. Você vai secar. Eu não sei o que eu almocei a semana passada, eu não sei o que eu jantei a semana passada. Não sei. Se foi uma comida boa, se foi uma comida malemar, não sei. Se foi fora, se foi em casa, não sei. Mas eu sei de uma coisa, se eu estou de pé com forças, é porque eu comi. É porque eu me alimentei. A partir do momento que eu começar a achar, eu não preciso mais da igreja, eu não preciso mais ouvir, eu não preciso mais porque eu estou buscando aqui, buscando ali, buscando lá. É como se tivesse cortado esta folha desse tronco e deixasse do lado. Mais dia, menos dias ela vai secar. E vai virar adubo. Para fortalecer ainda mais a raiz, mas você não existe mais. É isso que ele está dizendo quando ele fala que muitas vezes a árvore verde é abatida, muitas vezes a árvore verde, ela vem a se secar. Por quê? Porque começa a entrar no coração a arrogância, a soberba de achar que não precisa mais.
Não preciso mais. Eu cheguei num patamar que eu não preciso. As coisas estão dando certo. O vento está soprando para o meu lado, o girassol virou para minha casa. Eu não preciso mais. E aí é onde perece, igreja. Aqueles que confiam em si mesmos perecerão. Eu posso saber tudo, eu posso ser conhecedor de tudo, mas eu não consigo fazer tudo. Eu preciso de pessoas junto comigo. Eu preciso de pessoas falhas junto comigo. Eu preciso de pessoas limitadas junto comigo. Eu também sou limitado. Eu também sou fraco. Mas eu não posso nunca achar que eu consigo fazer tudo. Eu não posso nunca achar que eu somente basta. Porque senão você não consegue ir. Sozinho você até vai, mas acompanhado você vai mais longe. Você consegue ir mais longe. Igreja, cuidado com a exaltação, cuidado com a arrogância, cuidado com a soberba, cuidado com a altivez. A nossa igreja é uma igreja de pessoas bem estruturadas. E eu estou falando bem estruturadas tanto na área espiritual, como na área financeira, como na área conjugal, familiar. Nós somos pessoas bem estruturadas. Só que se nós deixarmos a arrogância entrar no nosso coração, a soberba, a altivez, e começarmos a achar que nós não dependemos uns dos outros, e não precisamos do Evangelho, a tendência é que nós venhamos a cair. A árvore seca, consciente da sua morte, florescerá. O que é uma árvore seca consciente da sua morte, igreja? É aquela árvore que fala: Senhor, eu estou fraco. Eu não consigo mais produzir fruto, eu não consigo mais fazer. Eu estou parado no tempo, eu estou parado nas circunstâncias. A minha fé desfaleceu, a minha esperança se foi embora. A árvore seca pode voltar a florescer se ela reconhecer que está fraco, reconhecer que precisa de ajuda. Lucas capítulo 24, 13 ao 35, é bastante versículos, então eu não vou ler, mas a Bíblia fala que 2 homens estavam tristes e caminhando de Jerusalém para Emaús. E qual que era a tristeza do coração deles, igreja? A fé deles tinha desfalecido, porque a fé deles estava em quem? No homem Jesus Cristo. A esperança deles havia acabado, tanto é que Jesus chega do lado deles, eles estão num estado de desconsolo tão grande que eles não reconhecem Jesus. E Jesus pergunta: por que vocês estão tão tristes? E eles respondem: uai, você não sabe dos acontecimentos? Daquele que nós achávamos que era o Messias, foi crucificado e morto hoje pelos fariseus e os saduceus, e já está enterrado já faz um dia, já fazem 3 dias na verdade, se bem que disseram que ele ressuscitou, mas acabou a esperança, acabou a fé. E Jesus até fala, depois vocês podem ler, viu gente, Lucas 24, do 49 ao 50, não minto, do 13 ao 35, ele fala: homens nécios, duro de coração, ele não falou para vocês que ele ia ressuscitar? E a Bíblia fala que ele começa a pregar, desde Abraão para eles, a falar tudo aquilo que estava escrito. E aí eles convidam Jesus para ficar na casa deles, porque já era noite, para comer o pão, beber a água. E na hora que Jesus parte o pão, o coração, a vista deles se abrem, e eles reconhecem Jesus Cristo, reconhecem que todo aquele caminho Jesus estava ao lado deles.
E eles falam: como que nós fomos tolos? Porque o nosso coração ardia quando ele falava. O nosso coração ardia quando ele ministrava as palavras. Vamos voltar para Jerusalém. E eles voltam para Jerusalém, encontram os 11 reunidos, mais algumas pessoas. E eles contam tudo aquilo que aconteceu, igreja. A árvore estava seca. A árvore já não tinha mais fé e esperança. Porque a fé e a esperança estavam no homem Jesus que havia morrido, que havia sido sepultado na frente deles. Mas Jesus aparece pessoalmente para eles, para renovar a fé, para renovar a esperança, para que eles voltem a dar frutos. Por que eu estou dizendo isso, igreja? Nós somos falhos. Vai ter momentos que nós vamos desanimar mesmo. Vai ter momentos que nós vamos deixar a tristeza, deixar o desânimo tomar conta do nosso coração. Existe, porque nós somos fracos, nós somos carne, e nós temos um problema grave de se vitimizar. Tudo é comigo, tudo é não, parece que está dando certo para mim, e esquece que todo mundo está passando também, e que tem pessoas que oram para estar onde você está. Na onde você está reclamando, tem pessoas que querem estar lá, porque estão numa situação bem pior do que a sua, mas temos a tendência de vitimizar. E Deus sabe dessas coisas, Ele conhece essas coisas. Eu não acabei de contar para vocês aqui da quarta-feira. Deus teve um carinho especial de falar: Rafaela, vai lá e fala para ele o que você viu. Vai lá, fala para ele, para sua mãe, o que você viu. Às vezes, igreja, eu estou olhando aqui, hoje tem poucas pessoas, deve ter umas 25 pessoas, não deve chegar a 30, e você fala: nossa, a igreja não cresce. Eu não sei se é isso, mas às vezes lá de cima Deus está falando: parabéns pelas 25 almas aí, parabéns pelo trabalho que você tem feito aí. E às vezes olha para uma outra enorme, grande, cheia, lotada, e fala: eu rejeitei, não estou ali, não estou naquele lugar. Isso é tão verdade, igreja, que Jesus curou um cego, mas Jesus curou ele de uma forma diferente. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo, colocou nos olhos dele e falou: vai lá no tanque de Siloé e se lava, você vai voltar a enxergar. Ele não viu Jesus, ele sabia que foi Jesus que curou ele, mas não sabia quem era Jesus. Então ele foi lá, se lavou, voltou enxergando, mas Jesus já tinha ido para outro caminho, continuado a sua caminhada, e ele vai para o templo. Ele vai para dentro do templo, e as pessoas expulsam ele do templo. E ele fica lá fora lamentando, porque eu acho que o sonho daquele cara era poder entrar no templo, porque pessoas que eles consideravam impuras, e um cego era considerado impuro, não podia entrar no templo. Então acredito que aquele homem ficava ali naquela porta do templo, louco para entrar no templo. E a hora que ele foi curado, a primeira coisa que ele fez foi entrar no templo. E o que o povo fez? Expulsou ele do templo. E ele estava lá fora lamentando. Quem que voltou naquele mesmo lugar, igreja? O próprio Jesus. E Jesus chega para aquele homem e fala: tudo bem? Ele fala: tudo bem. Te expulsaram dali? Me expulsaram. Saiba que eu também não entro ali. Você sabe quem te curou? Ele fala: eu queria saber quem que é para mim poder agradecer. Aí Jesus fala: foi eu que te curei. E eu te digo: vai e continua a tua caminhada. Jesus falou: nem eu entro ali, nem eu sou bem-vindo ali, nem eu faço parte daquilo ali. O templo bonito, adornado, mas só que nem Jesus entrava naquele lugar. Igreja, nós temos que entender que muitas vezes os nossos olhos nos enganam. Nós olhamos e achamos uma coisa e na verdade é outra, tanto para o bom como para o mal.
Às vezes olhamos e achamos que somos muito bons, e a soberba, a arrogância, prepotência entra no nosso coração, e na verdade nós não somos nada disso. Como também às vezes olhamos e achamos que aquilo é mal, que aquilo está ruim, que aquilo não está bom, e na verdade está. Na verdade Jesus está naquele lugar. Na verdade Jesus está naquele emprego. Na verdade Jesus está naquela loja. Na verdade Jesus está naquele empreendimento. Na verdade Jesus está naquele casamento. Mas nós muitas vezes nos enganamos. Lucas 24, 49 ao 53. Como que a árvore seca volta a florescer, igreja? Como que a árvore seca volta a dar fruto? Como que a árvore seca volta a ficar verde? Lucas capítulo 24, 49 ao 53. Grupo de louvor pode subir. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E levou-os fora até Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E aconteceu que, abençoando eles, se apartou deles e foi elevado ao céu. Como que nós vamos voltar a dar fruto? Como que a árvore seca vai voltar a ser verde? Fique em Jerusalém. O que é ficar em Jerusalém? Continue firme na igreja. Continue firme na oração. Continue confiando que Deus vai fazer a obra. Não é você, é Ele. O que Ele falou para o povo ali? Vocês estão desanimados. Com certeza Ele estava falando sobre a sua morte e ressurreição. E o povo estava triste por causa dessa situação. Ele estava falando assim, mas fica em Jerusalém, porque não é pela tua força, não é pela tua sabedoria, pelo teu conhecimento, não é nada disso. Mas o Pai vai enviar a promessa do Espírito Santo, que vai vir sobre vocês, e vocês serão fortes, e vocês darão fruto. Como que está escrito lá em Ezequiel 17, 24? Porque eu sou Deus, eu disse e eu o farei, cumprirei. Igreja, está difícil, está desanimado, está abatido, está se sentindo uma terra seca. Muitas vezes eu me sinto desse jeito. Mas nós temos que ficar firmes na igreja, porque a qualquer momento o Espírito Santo vai vir sobre as nossas vidas, e nós seremos testemunhas fiéis de Jesus Cristo. Ai, pastor, mas o Espírito Santo está tão apagado hoje nas igrejas. A gente está vivendo aquilo que a Bíblia fala, o esfriamento da igreja. Nós estamos vivendo aquilo que a Bíblia fala, a mornidão das igrejas. E nós não somos diferentes, nós fazemos parte deste tempo, igreja. Nós fazemos parte deste momento da obra. Mas só que eu, pastor Júnior, creio num avivamento. Creio que Deus vai derramar o poder do Espírito Santo. Creio que a qualquer momento nós vamos ser tomados e grandes coisas vão acontecer. Mas enquanto isso não acontece, espere em Jerusalém. Fique firme na igreja. Fique firme na presença do Senhor. Não deixe a arrogância, a soberba entrar no seu coração. Não deixe se exaltar por achar que uma coisa ou outra está dando certo. Fique firme, confiante que Ele vai fazer a obra. Amém? Se coloque de pé neste momento, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Igreja, nesse momento de oração, peça para Deus, vê se há em mim algum caminho mau, e renova num espírito inabalável. Vê se há em mim arrogância, vê se há em mim altivez, vê se há em mim soberba. Igreja, a gente tem que ser humilde. Nós somos falhos, nós somos fracos. Quantas vezes eu como pastor já não olhei para pessoas e não julguei pela aparência,
Mas eu tenho que ser humilde de reconhecer e falar: Senhor, me perdoa. Eu julguei o livro pela capa. Me perdoa. Porque não é isso que o Senhor quer de mim. Quantas vezes nós podemos já ter humilhado pessoas? Igreja, uma coisa eu me orgulho, isso é um orgulho bom. A minha vida inteira eu mandei gente embora. Agora que eu saí da Amarela já fazem... Desde 2011 que eu saí da Amarela, mesmo assim eu mandava gente embora no consórcio. Aí eu entrei na loja do meu irmão, eu que mandava embora também. Agora estou na outra loja, daqui a pouco vai acalhar de ter que mandar alguma coisa embora. Alguém embora. Minha vida inteira foi mandando gente embora. E querendo ou não, quando você manda gente embora, você está acabando com os sonhos dela, você está acabando com o ganha-pão dela, você está... Tem pessoas que querem, mas sempre tem uma situação ou outra. Mas uma coisa eu me orgulho, igreja. Eu nunca... que eu me lembre, né? Porque às vezes pode ser que alguma ou outra pessoa, mas que eu me lembre, eu nunca humilhei ninguém. Sempre mandei as pessoas embora com um coração apertado. Muitas vezes eu mandei a pessoa embora, eu chorei mais que ela. Porque eu sei que as pessoas têm necessidades, eu sei que as pessoas necessitam daquilo ali. Então eu fazia o meu trabalho, mas sem humilhar ninguém, sem desprezar ninguém, sem achar que eu era melhor do que ninguém. Eu saí, é engraçado, né? Eu mandei um monte de gente embora e eu saí da empresa pedindo demissão, pedindo para sair. A gente tem que ser humilde naquilo que a gente faz. A gente tem que ser humilde naquilo que a gente é. A gente tem que ser humilde com as pessoas, porque uma hora, como diz o ditado popular, o mundo gira. Tem alguns que falam até o mundo capota. Uma hora vai cair em você, uma hora vai acontecer com você. Quantas vezes já não tentei ajudar pessoas para que elas não fossem dispensadas, mas muitas vezes elas não se ajudam, e aí chega um momento que você tem que fazer, você tem que realizar aquilo, mas com humildade, com um coração quebrantado, sem humilhar a pessoa, às vezes eu estou falando aqui, vocês não conseguem entender. Eu já tive que mandar pessoas embora que eu peguei roubando, que nós colocamos câmeras para filmar a pessoa roubando. A pessoa, manda embora por justa causa. Eu falei, não vamos mandar embora por justa causa, não vamos sujar a carteira da pessoa, não. Deixa que eu converso com ela. Aí chamava a pessoa e falava, fulano, você estava roubando gasolina lá, fulano? Não estava. Virava o computador para ele, o que é isso aqui, fulano? Ai, meu Deus, pelo amor de Deus, estou precisando, tal. Vamos fazer o seguinte, não tem mais o que eu fazer, confiança já perdeu, pede demissão, pelo menos eu não sujo tua carteira, pede demissão, vai para sua casa, reveja, repense o que você fez e acabou. Porque se você não fazer isso, eu vou ser obrigado a te mandar embora por justa causa, porque daí sai da... Ô Júnior, obrigado, vou pedir demissão aí, me perdoa o que eu fiz. Não, você não tem que pedir perdão para mim, não. Tem que pedir perdão para você. Você tem que pedir perdão para sua família, que agora ficou com você desempregado. Você tem que pedir perdão para Deus, para mim não. Isso aqui é uma consequência dos seus atos. Falando aqui, as pessoas não conseguem ter dimensão do tamanho que é o problema. Várias pessoas, vários. Eu trabalhei 14 anos fazendo isso. Igreja, faça o que você tem que fazer, sem passar por cima de ninguém, sem humilhar ninguém, porque Deus é o sustentador. Nós somos as folhas, nós que sustentamos o tronco que nos sustenta. E se nós acharmos que nós somos melhores, uma hora nós vamos ser abatidos.
Assim saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, abato a árvore alta, elevo a árvore baixa, seco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Igreja, é nisso que nós temos que nos apegar. Podemos estar passando por um momento de humilhação, um momento de dificuldade, até enfermidade, mas Ele tem poder de tornar a sequidão em árvore verde. E Ele fará. Mas desde que a soberba, a arrogância não entre no seu coração. Seja humilde, igreja. Assim como você um dia foi ensinado, muitas vezes você vai ter que ensinar. Nós precisamos entender como é que as coisas funcionam. Deixar a arrogância, a soberba, a altivez, a prepotência, bem lá no fundo do nosso calcanhar. Porque a Bíblia fala que a soberba precede a queda. Ou seja, muitas vezes nós caímos, não porque somos incompetentes. Muitas vezes nós caímos, não porque somos desorganizados. Muitas vezes nós caímos, não porque a nossa concorrência é melhor do que nós. Muitas vezes nós caímos, não por falta de dinheiro, por não ter condições igual fulano ciclano. Muitas vezes nós caímos por causa da nossa arrogância, por causa da nossa soberba, por causa da nossa prepotência, por causa da nossa exaltação. Precisamos aprender a ter um espírito humilde. Sabe o que é engraçado, igreja? Eu não sei se vocês já repararam isso. Quem foi o maior líder de exército que a Bíblia fala que existiu? Como que era o nome dele? Davi. Davi gostava de guerra? Não. Vocês sabiam disso? Pode ler. Ele não gostava de guerra. Ele não gostava de entrar em guerra. Tanto é que as orações dele eram: me livra do mal, me livra das guerras, me livra dessas coisas. E no entanto foi o homem mais vitorioso e que mais conquistou. Se você ler toda a Bíblia, o cara que conquistou terras para Israel foi Davi. Era um cara que tinha um coração quebrantado. Era um cara que tinha um coração humilde. Eu vou citar só uma passagem dele. Quando aquele homem chega para falar para ele que Saul estava morto, ele ficou feliz? Não. A Bíblia fala que ele chorou. E o Saul queria fazer o que com ele, igreja? Saul procurava fazer o que com ele, igreja? Matá-lo. Matá-lo. A Bíblia fala que ele ficou triste. Ele ficou decepcionado com aquela notícia de que Saul era morto. Sabe o que é isso, igreja? Um coração humilde, um coração quebrantado. Tanto é que Davi é chamado como homem segundo o coração de Deus. É necessário fazer a guerra? É, mas eu não quero guerrear, eu não quero matar pessoas. É necessário mandar os outros embora? Na minha posição, sim. Mas eu não quero fazer isso. Não é a minha vontade. Mas infelizmente tem hora que tem que fazer. Mas eu não tenho que me alegrar com isso. Eu não tenho que ficar feliz com a desgraça, com a dificuldade das pessoas. Igreja, quando a humildade entrar no nosso coração, quando nós aprendermos a nos colocarmos embaixo e deixar o Senhor em cima, você vai ver como tudo vai dar certo, como tudo vai acontecer. Porque querendo ou não, você está dizendo assim: Senhor, eu não confio na minha sabedoria, eu não confio nas minhas escolhas, mas eu confio em Ti, e eu estou deixando nas Tuas mãos, e o Senhor vai fazer o melhor. E com certeza, a Bíblia fala, nós lemos aqui no final desse versículo,
Eu, o Senhor, o disse e farei. Vou fazer. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Amém. Vamos orar, vamos para nossa casa, vamos voltar para o nosso lar. Ainda nós temos aí uma semana para trabalhar, sim ou não? Uma semana para vender, uma semana para conquistar, uma semana para alcançar metas, objetivos e uma semana para Deus. É muita coisa, igreja. Ainda falta, mas vai chegar, vai dar certo. Jesus vai honrar, porque Ele disse e Ele fará.